sobre o texto bíblico, né? O texto nós estamos em João, no capítulo 11. Capítulo 11. Estamos agora no contexto falando sobre a oposição que Jesus sofreu lá em Betânia. Tá bom? A oposição que ele sofreu ali em Betânia. Então, diz aqui o versículo 4. E quando Jesus disse, esta doença não é para a morte, porque ele foi avisado por Maria e Marta, elas mandaram alguém aonde Jesus estava para dizer a ele, olhe, Lázaro, essa pessoa que tu amas, está doente, muito doente, gravemente doente, tá bom? Então, naturalmente queria que Jesus curasse, né? É natural, isso qualquer um faria. Então, mandaram avisar Jesus. Aí Jesus recebe a notícia e Jesus então diz, olha, e ouvindo Jesus, disse, esta doença não é para a morte. Não é para a morte no sentido não morte espiritual, mas é morte física, né? Não é para a morte física de Lázaro, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. É importante lembrarmos que Deus não trabalha com a desgraça das pessoas, com o sofrimento das pessoas, tá bom? Não, olha aqui, não é que Deus promova, né? Não é que ele promoveu aquele sofrimento, aquela doença, aquela morte de Lázaro, não é, para manifestar seu poder. Não é isso, tá bom? Deus ama as pessoas, Deus não conseguiria fazer isso. Isso fere o amor de Deus, isso fere a justiça de Deus, né? Agora, ele permite e vai ser glorificado nessa situação ruim para muitos, tá bom? Ele permite. Isso nos leva lá para pensarmos a respeito daquelas pragas do Egito. Tem que pensar nisso. Bom, se Deus não ama os egípcios, não amava os egípcios, ainda assim é inconcebível, mesmo que ele não amasse os egípcios. E ele ama todo ser humano. Todo, sem exceção. Mas ainda que ele não amasse os egípcios, ainda assim é inconcebível Jesus. Presta atenção, a gente analisa todo o texto bíblico por Jesus. Jesus é o próprio Deus. Deus não muda. Deus é o mesmo. Quem muda é a concepção dos homens sobre Jesus, sobre Deus. Então é inconcebível Jesus dizer, eu vou mandar pragas para matar os egípcios, para prejudicar os egípcios, para adoecer os egípcios. Impossível Jesus, Deus, fazer isso. Então não foi Deus que fez colocou aquelas pragas todas, que mandou aquelas pragas todas? No entendimento de Moisés, foi. Mas na concepção bíblica de Deus, não foi. Jesus, Deus, nunca mandaria mal a qualquer pessoa. Ah, mas eles mereciam. Quem não merece? Então ele mandaria para todos. Mas Deus ama. Deus amava aquele povo. Ah, mas eles não eram o povo de Deus. Não era o povo de Deus, segundo a concepção egoísta e prepotente dos judeus, de Moisés. Mas era povo do Deus que eles acreditavam que, no fundo, é o mesmo Deus nosso. Só há um Deus. Os povos é que tiveram concepções diferentes por causa de vários fatores, várias questões culturais. Mas é o mesmo Deus. A revelação é uma só.
Bom, mas aí é uma questão para um outro dia. Só estou lembrando que isso nos remete. Jesus não está dizendo aí que Deus, né, adoeceu Lázaro e ainda, como a gente sabe da história, ainda matou Lázaro para poder Jesus ser glorificado. Não, Deus não trabalha dessa forma. Não conseguiria agir desse jeito. Entendeu? Então, muito bem. E Jesus amava a Marta, versículo 5, né? E Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Além do amor agape, tinha um amor de amizade íntima com aquela família. Deus amava a todos eles. Tá bom? Quando, pois, ele ouviu que estava doente, ficou ainda, né? Depois que ele ouviu a notícia de que estava doente, ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Ele ainda demorou ainda 2 dias ali naquele lugar. Né? Isso aí eu resolvo no momento certo. Né? Deus vai saber, né, me orientar, me abençoar nisso tudo. E deixa eu resolver primeiro aqui essa questão. Isso mostra uma liderança maravilhosa, tá bom? Não é um líder levado pelos momentos. Aliás, Deus não é um líder, né, levado pela circunstância de cada momento. Está tudo, né, bem controlado. Não é que ele determine tudo. Vamos perder essa ideia, né, essa ideia fatalista, essa ideia, né, que não é a correta. Deus não tem tudo no controle no sentido de que tudo acontece do jeito que ele quer. Não. Deus tem tudo no controle porque as coisas, mesmo não acontecendo do jeito que ele quer, ele sabe com a sua sabedoria, ele sabe como lidar com todas as coisas, mesmo elas não sendo do jeito que ele gostaria. Tá bom? Então, nesse caso aqui, né, versículo 6, aí tem assim: sabedor e confiante em Deus, Jesus não teve pressa humana para ir curar o amigo, né? Para ir curar Lázaro. Então, esse é o versículo 4, 5 e 6 de João, capítulo 11. Tá bom? E já existe, né, alguma pergunta sobre algumas ações de Deus, e essa eu vou anotar aqui para que a gente não perca, e dentro dos próximos dias a gente possa ter como pergunta, né, juntando já outras perguntas que foram feitas, a gente tenha essa como uma pergunta para ser respondida, tá bom? Sobre as pragas, né, no Egito. Não é só pragas no Egito, tem outras coisas mais, né, que a gente precisa avaliar, né? Sempre com essa concepção. Deus não deseja nem faz, Deus não deseja nem faz nada que fira seu amor, sua justiça e sua santidade. Nada. É por isso que a gente tem afirmado que ele não pode tudo. Dizer que Deus pode tudo, né, pode fazer qualquer coisa, ele pode tudo, é uma maneira, digamos assim, é uma maneira geral de se falar sobre o assunto, né? É uma maneira, tem um termozinho apropriado, mas não é verdade. Deus tem coisas que Deus não faz, nem deseja, nem consegue fazer. Por quê? Porque ele tem atributos como amor, justiça e santidade. Ele não consegue ferir essas 3 coisas. Entendeu? Por exemplo, mentir. Ele não pode todas as coisas, mas mentir ele não pode. Ele não pode todas as coisas, mas ele não pode ferir pessoas. Não pode. Ele não pode todas as coisas, mas ele não pode ser um Deus vingador, porque isso fere seu amor, sua justiça e sua santidade. Esse é o Deus de Jesus Cristo. O resto é Jeová. O resto é Jeová. O entendimento de Moisés a respeito do Deus Todo-Poderoso.
Tá bom? Muito bem, então aí é João 11 e a gente segue.